Boa noite a todos. Me chamo Sebastião Espósito Costa. O que estará sendo contado através desse canal aconteceu não somente comigo, mas sim com uma equipe de 9 pessoas que formam a equipe que eu trabalho na manutenção e preservação de estradas férreas. Todo esse acontecimento foi por volta do ano de 1974. Hoje tenho próximo a 80 anos. Também não tenho mais a mesma disposição, nem mesmo a força que tinha naquela época. Mas apesar da idade avançada, ainda gozo de minhas faculdades mentais e me lembro de tudo que nos aconteceu naquela noite, como se fosse nos dias de hoje. Bom, vamos lá. A minha função no campo de trabalho era manter as estradas férreas seguras. Com isso, na maioria das vezes, tínhamos que fazer a reposição de dormentos e também o corte e a troca da linha férrea, por onde poderia ocorrer o risco de algum descarrilhamento de vagões de trem. E foi exatamente em uma época em que eu e minha equipe fazíamos a manutenção que liga Curitiba a Morretes. Seria de 100 a 110 quilômetros a ser percorrido e vistoriados. Agora vocês podem estar se perguntando como vivíamos nessas empreitadas de trabalho. Era montado acampamento pelas beiras da estrada férrea, ou seja, barracas feitas com lonas, e ali montávamos nossos dormitórios e cozinha, e também deixávamos boa parte de nossas ferramentas de trabalho guardadas. Por incrível que pareça, em todo o meu tempo de trabalho andando por todo tipo de lugar, onde a única visão que se tinha era de imensas áreas verdes, matas fechadas e grandes paredões de terras, nunca tivemos nenhum tipo de surpresa que viesse a deixar a todos assustados ou com medo. Nesse trajeto que fazíamos, havia uma pequena vilinha que todos conheciam como Vila Férrea. Esse lugar era o ponto de parada para descansar e fazer uma boa refeição. E foi nesse lugar que acabamos batendo de frente com o próprio diabo. Tão logo chegamos à pequena vila, tratamos de nos hospedar em uma casa que a empresa cedia para os seus funcionários. Depois de todos já estarem acomodados, a equipe de trabalho que eu fazia parte estava bastante alvoroçada. Falavam em ir à beira da estrada férrea e do outro lado havia o que parecia ser uma bodega. E a maioria entre nós estava com a boca seca de vontade de tomar uma boa dose de alguma coisa destilada. Então, depois de chegarmos no que na verdade era um pequeno boteco, notei que havia poucas pessoas naquele lugar. Enquanto algumas comentavam entre si por estarmos ali, também notei que outras nos olhavam de canto de olho. Só sei dizer que para mim, o clima naquele lugar era pesado. Parecia que não éramos bem-vindos ali. Quando faltava poucos minutos para voltarmos para a casa que estávamos, aconteceu que um dos homens de nossa equipe acabou sendo afrontado por outro homem, que já estava naquele lugar quando chegamos. A briga se estendeu para fora do boteco, e só parou depois que nós, e boa parte do povo, resolveu intervir e separar. Depois disso era possível ouvir as ameaças que eram feitas por ambos os lados. Mas foi então que aquele homem acabou falando algo que somente eu acabei dando atenção. Ele falou que bastava que voltássemos para a estrada férrea para que cada um de nós entendesse que não deveríamos ter mexido com o que estava quieto. Então aquele homem foi solto e era possível ouvir a sua risada pelo caminho que fazia, até que sumiu no breu da noite. Quando começamos a andar em direção à nossa casa, o dono do estabelecimento nos chamou. Então ele caminhou em nossa direção e tão logo nos alcançou, começou a nos falar que por mais que tivéssemos em um grande número de pessoas, deveríamos tomar cuidado durante a noite, não nos afastarmos muito um dos outros e a partir daquele momento ficar sempre alerta. Então quando perguntei o porquê, aquele senhor abaixou a cabeça e falou:
Até onde sabemos, esses homens que vocês acabaram tendo esse entrevero anda pelas ruas e matas da nossa região. Muitos dizem que ele é um sem alma, devido a uma maldição que recebeu, algo envolvendo bruxaria e magia negra pesada. Algumas pessoas também falam que já viram ele correndo completamente nu pelas matas, e outras também relatam que o que vemos como homem, por trás daquela pele esconde um ser demoníaco, uma criatura do inferno, que mata sem piedade alguma. Foi então que entre o nosso meio alguém falou que ele era apenas um bêbado. Nesse momento aquele senhor nos olhou e tornou a falar: "Avisado vocês estão. Ele os prometeu e não vai dar paz a vocês." Depois disso garramos o rumo de casa. Já fazia 2 dias que tínhamos saído da Vila Férrea. A não ser o trabalho pesado, nada nos incomodava. Então, quando foi o fim do 3º dia, os homens estavam bastante cansados. E poucos minutos antes de seguirmos para o acampamento, acabamos nos assentando à beira da linha férrea e ficamos conversando e olhando aquela vasta imensidão verde. A hora foi se passando e o dia já vinha dando lugar à noite. Foi então que ouvimos o que parecia ser uma grande máquina agrícola, vindo por entre a mata que tinha às nossas costas. Naquele momento todos fomos tomados pelo medo. Sabíamos que a mata era completamente fechada e jamais haveria de ter uma máquina lá. Tratamos de sair dali rapidamente, e enquanto caminhávamos para o acampamento, que deveria estar a uns 2 quilômetros à nossa frente, foi comentado que aquilo que ouvimos na mata era assombração. Muitos de nós acabaram rindo, e essa conversa acabou fazendo o medo ir embora. Quando começamos a nos aproximar do acampamento, notamos que algo não estava certo. Já era próximo às 8 da noite, e conforme nos aproximávamos notávamos que os lampiões não estavam acesos. Sempre ficava 2 pessoas no acampamento para ajeitar tudo e fazer a janta, mas aquela noite, muito mal e mal conseguíamos ver o acampamento. Quando finalmente chegamos, o que vimos nos deixou completamente espantados. O lugar estava completamente destruído. Chamávamos por nossos amigos e ninguém respondia. Foi então que vimos um pequeno movimento por entre as barracas, e seguido disso o pedido de socorro. Então corrimos até aquele lugar, e depois de tirarmos tudo que estava por cima da lona, acabamos encontrando um dos homens. Era o senhor Geraldo, um senhor já de idade, que sempre nos acompanhou em nossas empreitadas. Aquele pobre homem estava irreconhecível. Seu corpo estava bastante machucado e lavado de sangue. Quando perguntamos o que havia acontecido, muito mal e mal ele conseguia nos responder. Também não demorou muito para que o outro companheiro aparecesse. Ele estava com alguns arranhões em seu corpo, mas estava bem. Então ele começou a nos contar o que havia acontecido no acampamento. E para o nosso espanto, aquele homem falou que antes de tudo acontecer, parecia que uma manada de bois brabos vinha vindo pela mata. Também falou que parecia que nada segurava o que vinha na direção do acampamento. Foi então que eles viram que da mata saiu o que parecia ser um enorme cão negro. Ele nos falou completamente assustado que esse ser corria em pé como uma pessoa. Eles tentaram se esconder, mas a criatura já tinha os visto, e quando chegou neles, não hesitou e os atacou. Sempre ficava 2 pessoas no acampamento, mas aquela noite, muito mal e mal conseguíamos ver o acampamento. Quando finalmente chegamos, o que vimos nos deixou completamente espantados. O lugar estava completamente destruído. As tendas e barracas estavam todas desmontadas,
Chamávamos por nossos amigos e ninguém respondia. Foi então que vimos um pequeno movimento por entre as barracas, e seguido disso o pedido de socorro. Então corrimos até aquele lugar, e depois de tirarmos tudo o que estava por cima da lona, acabamos encontrando um dos homens. Era o Sr. Geraldo, um senhor já de idade, que sempre nos acompanhou em nossas empreitadas. Aquele pobre homem estava irreconhecível. Seu corpo estava bastante machucado e lavado de sangue. Quando perguntamos o que havia acontecido, muito mal e mal ele conseguia nos responder. Também não demorou muito para que o outro companheiro aparecesse. Ele estava com alguns arranhões em seu corpo, mas estava bem. Então ele começou a nos contar o que havia acontecido no acampamento. E para o nosso espanto, aquele homem falou que antes de tudo acontecer, parecia que uma manada de bois brabos vinha vindo pela mata. Também falou que parecia que nada segurava o que vinha na direção do acampamento. Foi então que eles viram que da mata saiu o que parecia ser um enorme cão negro. Ele nos falou completamente assustado que esse ser corria em pé como uma pessoa. Eles tentaram se esconder, mas a criatura já tinha os visto, e quando chegou neles, não hesitou e os atacou. Aquele homem nos contou que aquele ser parecia saber quem eles eram. Parecia procurar alguma coisa ou alguém, e não encontrando o que procurava, acabou partindo para cima deles. Também falou que apesar da criatura ter a semelhança de um cachorro, completamente desfigurado, seu corpo era completamente seco, coberto por feridas. Os pelos que saíam de sua cabeça desciam por uma pequena parte de suas costas. Aquele ser tinha o corpo muito parecido com o corpo de um homem. Suas pernas pareciam ser quebradas para trás, não tinha rabo e possuía pequenas orelhas. Então, nesse momento, ouvimos o Sr. Geraldo tentando falar algo. Ele estava bastante fraco e abatido, e sua voz era quase inaudível. Mas depois de nos aproximarmos dele, acabamos ouvindo algo, que acabou fazendo com que todos ficassem quietos e olhando um para o outro. Seu Geraldo falava repetidamente as mesmas palavras, ou seja, ele pronunciava: lobisomem, lobisomem. E depois disso acabou desmaiando. Aquela noite foi a noite mais longa que passamos. Reunimos todas as ferramentas que poderíamos usar para nos proteger, pois todos temiam que a criatura voltasse. Passamos o restante da noite acordados, mas nada aconteceu. Tão logo a manhã chegou, o carro conhecido como Alto da Linha veio ao local que estávamos, para trazer suprimentos e material para o nosso trabalho. Os homens estavam todos alvoroçados. Ninguém queria ficar mais naquele trecho de estrada férrea. Seu Geraldo foi colocado no Alto de Linha, enquanto nós tentávamos explicar o que havia acontecido. Mas não tinha o que fizesse aqueles homens acreditarem em nós. Toda essa situação teria de ser passada ao encarregado da nossa equipe. Então ele voltaria e conversaria conosco. Alguns homens da nossa equipe, naquele momento, acabaram pedindo as contas e voltaram para o pátio de máquinas. Eu e mais 4 amigos acabamos ficando naquele lugar. Mas antes que o carro de linha retornasse ao seu destino, o maquinista, tentando nos ajudar, deixou conosco 3 facões e um 32 municiado, e falou que se o que foi dito a ele era realmente verdade, deveríamos nos cuidar e nos proteger. O carro alto de linha retornaria naquele momento e chegaria à tarde no pátio de máquinas. E o seu retorno seria pela manhã, mas chegaria somente onde estávamos à tarde. Depois que o carro retornou, tudo ficou no silêncio total. Olhávamos para todos os cantos, e o medo fazia com que achássemos que estávamos sendo observados. Então foi lembrado que o dono do boteco que fomos tinha nos alertado sobre o homem que carregava uma maldição.
Então o companheiro que tinha entrado em desavença na porta do bar nos olhou e cogitou se seria verdade o que o dono do estabelecimento tinha falado. Eu falei que não sabia, mas que era melhor acharmos uma forma de nos proteger. E foi sobre os galhos de uma árvore alta que encontramos o refúgio aquela noite. Tão logo a noite chegou, de cima daquela árvore já conseguíamos escutar o barulho de galhos se quebrando. O que andava pela mata parecia estar tentando nos cercar. Foi então que todos nós vimos aquele cão do inferno sair em meio à mata e vindo na direção da árvore que estávamos. Também era possível ouvir os grunhidos que aquilo fazia. Aquele ser se aproximou bem devagar, colocou suas mãos sobre o tronco da árvore e quando olhou em nossa direção, parecia fazer questão de deixar expostos os enormes dentes que tinha em sua boca. Então aconteceu daquela fera começar a se jogar descontroladamente sobre a árvore. Aquilo queria nos derrubar, e se isso acontecesse, não teríamos chance alguma. Foi então que peguei a arma e disparei em direção àquela criatura. Os tiros que atingiram a fera parecia deixar aquele ser ainda mais enfurecido. Foi então que depois de receber mais uma saraivada de balas, aquele ser saiu correndo em direção à mata. Seus gritos podiam ser ouvidos na direção que aquilo ia. Então, passado alguns segundos, o silêncio tomou conta de todo aquele lugar. Passamos a noite sobre os galhos daquela árvore e somente pela manhã descimos. Tratamos de reunir as ferramentas e ficar à espera do carro alto de linha. Quando foi próximo às 4 horas da tarde, o carro chegou. Nosso encarregado estava junto e parecia muito assustado. Sem ao menos conversar conosco, mandou que carregássemos as coisas rápido. Ele tinha pressa em sair dali. Então, depois de já estarmos retornando, ele nos contou que passou na Vila Férrea e um homem que se encontrava próximo a um boteco o chamou e acabou-o falando que dessa noite não passaria. Então, depois disso, no momento em que passamos pela Vila Férrea, vimos aquele homem parado próximo à linha. Em seu semblante ele tinha um sorriso debochado, e no momento em que passamos por ele, eu tive a impressão de ouvir ele gritar que ainda não tinha acabado. Depois disso, nunca mais retornamos para aquele lugar. Sei que muitos podem não acreditar nessas coisas. Eu mesmo não acreditava. Fazia chacota quando o assunto era assombração ou coisas relacionadas a lobisomem. Foi somente depois desse sufoco que passei a respeitar essas coisas. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Há muitos anos, em uma remota região rural, situada entre densas florestas e vastos campos, existia uma fazenda que estava envolta em um mistério sombrio. Os habitantes de um pequeno vilarejo que existia próximo àquela fazenda sempre evitaram mencionar o nome da família que vivia ali naquele lugar. E mesmo existindo o medo quando pronunciavam o nome da família, era fácil ver a expressão de terror em seus rostos. Eles eram conhecidos na região como a família Domeli,
Rumores circulavam de geração em geração sobre uma terrível maldição que assolava essa família. E para o terror de todos, muitos acreditavam que eles se transformavam em um lobisomem durante as noites de lua cheia. Um inverno particularmente rigoroso se abateu sobre a região, e a noite de lua cheia estava prestes a se aproximar. Os moradores da vila sentiam um arrepio na espinha, pois sabiam que algo terrível estava para acontecer naquela fatídica noite. A família Domeli também se encontrava bastante agitada. O pai, Patrick, estava determinado a proteger a sua esposa e também os seus 2 filhos pequenos da terrível maldição que os afligia. Tão logo a noite recaiu sobre aquele lugar, tanto o pai como a mãe trataram de trancar todas as portas e janelas da casa e passaram a noite sobre a luz de velas. Todos acabaram colocando a sua fé em prova. Não tinha uma única viva alma que não estivesse de cabeça baixa rezando e pedindo proteção contra algo que estava a poucos minutos de os afligir. No entanto, o destino, que se revelava bastante cruel com aquela família, tinha outros planos. No auge daquela fatídica noite, uivos guturais ecoaram pela floresta, e um enorme lobisomem com olhos amarelados brilhantes e dentes afiados emergiu das sombras. O cheiro de carne fresca e sangue preenchia o ar. Aquela famigerada criatura estava faminta e não mediria esforços até fazer a sua próxima vítima e também poder assim saciar a sua fome. Bem próximo da mata onde a criatura se encontrava, existia o estábulo onde a família deixava seus animais. O lobisomem avançou em direção ao lugar onde os animais indefesos dormiam e invadiu aquele lugar com uma velocidade inimaginável. Os pobres animais acordaram em pânico, mas não tiveram chance alguma contra a besta implacável. Um por um, eles foram despedaçados em um frenesi de garras e presas. Os gritos agudos dos animais eram acompanhados pelo som aterrorizante de ossos sendo quebrados. A família Domeli, ouvindo os horríveis sons vindos do lado de fora, sabia que o pior havia acontecido. Enquanto o lobisomem se saciava com a carnificina, Patrick, com os seus olhos cheios de determinação e medo, carrou uma espingarda e correu para fora da casa. Ele estava disposto a enfrentar a criatura para proteger a sua família. No auge daquele confronto, a relva que recaiu sobre a grama que existia naquele lugar acabou ficando manchada de sangue, e os uivos da criatura misturavam-se com os gritos de Patrick. A luta era feroz e desesperadora, mas Patrick não estava disposto a ceder. Com um último esforço, ele conseguiu ferir o lobisomem o suficiente para fazê-lo recuar e fugir para a floresta. Então, somente pela manhã, depois de todo este ocorrido, aquela família constatou o terror que o lobisomem trouxe para suas terras. Aquela manhã trouxe consigo a tristeza e o horror das consequências. O estábulo estava em ruínas
e os corpos dos animais mortos eram uma visão terrível. A família Domely estava traumatizada, mas graças a Deus estavam vivos. A maldição do lobisomem havia causado destruição mais uma vez. Mas desta vez a determinação de um pai havia conseguido afastar a ameaça. Os Domely deixaram a fazenda e por fim acabaram abandonando a região que havia sido sua casa por gerações. O mistério e o terror daquela noite maldita permaneciam como uma história assustadora, lembrando a todos que o sobrenatural e o desconhecido podem sim habitar até mesmo os cantos mais tranquilos do mundo. E assim o relato do lobisomem invasor e sua fúria noturna se transformou em uma lenda sombria, contada aos arredores das fogueiras nas noites mais escuras. Cordiais uivos a todos. Boa noite.